E aí, pessoal, tudo bem? Galerinha do segundo ano do ensino médio, beleza? Vamos continuar nossos estudos? Vamos lá? Professor Leonardo Greco com vocês. Nosso tema de hoje, revolução alimentar, né? O que viria a ser isso? Revolução, você entende como sendo uma mudança drástica em algum processo, tá? E revolução alimentar se trata, sim, de uma mudança bastante significativa, bastante importante nos nossos hábitos alimentares. Algo que não se concluiu, está em processo e já está em processo há um bom tempo, tá? Vamos lá. Bom, na nossa aula a gente vai conhecer as circunstâncias que levam à revolução alimentar. A partir do que essa revolução acontece, tá? Nós vamos entender as posturas e interesses envolvidos, né, os agentes envolvidos nessa revolução alimentar, por que eles optam por essa medida, tá? E vamos identificar os passos seguintes dessa revolução. Eu já falei com vocês que ela já vem há um bom tempo e ela não acabou, ela não se concluiu, está em processo, é uma coisa dinâmica, ok? Bom, quando a gente fala em revolução alimentar, por isso que eu falei que já vem há um bom tempo, ela se iniciou já há 12 mil anos, e aí a gente brinca um pouquinho com a história aqui, né? Período neolítico, ou período da pedra polida, foi um período da pré-história onde várias inovações aconteceram e tornaram a vida desse ser humano mais cômoda, mais dinâmica, mais tranquila, entre aspas. Um dos aspectos em que houve uma melhoria na questão desse ser humano foi a sua alimentação. Por quê? No período neolítico, o ser humano aprendeu técnicas, claro, rudimentares, técnicas de agricultura e também da pecuária, mas principalmente quando as técnicas agrícolas foram aprendidas por esse ser humano, ele deixou de depender apenas do que a natureza o oferecia, né? Vamos lembrar que antes ele era um ser humano nômade, então ele dependia de ficar procurando locais onde o alimento estivesse disponível, então ele migrava de um ponto a outro. A partir do momento que ele descobre a agricultura, ele aprende a ele mesmo produzir o seu alimento, né? A cultivar, a cuidar do seu cultivo e obter o alimento. Aí ele deixa de ser nômade e se torna sedentário, ele se fixa num determinado local, né? Vamos lembrar que sedentário tem nada a ver com não praticar exercício, ok, pessoal? Pratiquemos, é importante. Eu sei disso. Bom, vamos lá. Time is money. Ok, but... É aula de inglês, pessoal? Não. Só uma brincadeirinha aqui. Tempo é dinheiro? Beleza. Mas, por que eu estou colocando isso aqui? Porque hoje em dia a nossa sociedade está cada vez mais acelerada. Eu coloquei ali, time is money, né? Tempo é dinheiro. Então não se pode perder tempo, nem para comer. Acreditem, mas há muitas situações em que se sacrifica o tempo, por exemplo, de almoço em nome, né, de uma maior produtividade profissional, né? Bom, isso resulta em quê? Péssimos hábitos alimentares. Eu não vou almoçar hoje não. Vou ali na esquina, eu como um cachorro quente, tomo um refrizão e tá beleza. Aí continuo trabalhando até as 10 da noite. Chique. Seu organismo que vai dançar depois. Bom, essa praticidade é extremamente prático, né? Você vai comer um cachorro quente e tomar um refri, 10 minutos no máximo você almoçou, né? Só que aí sua saúde vai se deteriorando. Então, ainda que você esteja cada vez mais produtivo profissionalmente falando, daqui a alguns anos, a sua saúde vai cobrar o preço, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, que tem que trabalhar muito para ficar rico. Tá. Aí depois você vai gastar tudo em remédio. Tem que pensar, né? Foco mundano, não, desculpa pessoal, foco mudando, tá? Foco mudando. A preocupação do ser humano está cada vez se tornando menos agito, menos praticidade, menos loucura de ter que trabalhar e está se voltando mais para qualidade, tá? Qualidade de vida. Essa questão de eu não vou me matar agora não, porque depois eu vou ter que sofrer para recuperar minha saúde e talvez eu nem recupere, isso está mudando, tá? Então, de certa forma é um foco mundano também, né? É um foco do mundo, né? O foco do mundo está mudando. Sai bem, hein? Vamos lá. Bom,
revolução alimentar, trazendo esse conceito para os dias de hoje. Como é que a gente poderia analisar isso? Cada vez mais a sociedade está demandando mais e mais alimentos. E alimentos não só em mais quantidade, como também em uma melhor qualidade. Isso aí, mais quantidade e melhor qualidade, tá? Outro desafio, produzir e preservar. Esse desafio de produzir e preservar tem a ver não só com a disponibilidade de alimentos, que tem que ser cada vez maior, e tem que ser cada vez alimentos de melhor qualidade. Então, por isso, você preservar o meio ambiente é essencial para que isso se torne possível. Porque senão você vai degradando o meio ambiente, degradando, e vai chegar um momento em que não importa se você tem uma área gigantesca de cultivo, ela não vai conseguir te dar o retorno que você precisa, porque você detonou o meio ambiente. Não tem jeito, simples assim, tá? E aí, dentro dessa questão, percebam que é tudo uma sequência, uma escadinha, né? Demanda crescente de alimentos, produzir e preservar. Nesse aspecto, se você incentiva a agricultura familiar, você tem condições de ser cada vez mais bem-sucedido nessa situação. A agricultura familiar, ela vai ser uma agricultura, comparativamente com as agroindústrias, vai ser uma agricultura menos mecanizada, em que vai haver maior interferência do ser humano nessa agricultura, né? E se ela for corretamente estimulada, valorizada, incentivada, a probabilidade de você ter ali a produção de alimentos em uma grande quantidade e com uma qualidade também cada vez melhor, é bastante possível que aconteça. A probabilidade é bem boa que isso aconteça, tá? E nesse aspecto, está se valorizando, dentro dessa revolução alimentar, os produtos in natura. Produtos in natura, o seguinte, você vai cada vez menos valorizar os produtos industrializados e vai dar vez, né, cada vez mais aos produtos vindos, por exemplo, diretamente do campo, tá? Com o menor uso possível de conservantes, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Quais são as modas alimentares? Várias modas alimentares ao longo dos tempos, né? E no nosso momento atual, a gente tem, por exemplo, a questão da dieta macrobiótica, a questão do vegetarianismo e veganismo, e aí eu faço um parênteses aqui. Vegetarianismo, você vai consumir alimentos que não tenham, basicamente, você vai evitar o consumo da carne, ok? Mas aí você consome qualquer outra coisa, leite, por exemplo, né? Queijos, ovos, tal. Veganismo, já é algo mais rigoroso, mais extremo, vamos dizer assim, né? Ou mais restritivo, talvez. Você não vai consumir nada que seja de origem animal. E aí, claro, a carne está inclusa nesse pacote, né? Mas também, por exemplo, o leite. Não vem da vaca, não vem da cabra, então você não vai consumir o leite também. Os ovos não vêm da galinha, não consuma. Da pata, não consuma, tá? E aí, esse veganismo, ele acaba se tornando um estilo de se alimentar muito mais complexo. E por ser mais complexo, ele acaba se tornando também, pelo menos no momento, né, um estilo mais caro de se sustentar, tá? E temos também a dieta orgânica. O que é isso? Vamos seguir para a gente entender, tá? Bom, inicialmente, vamos fazer uma disputa, né? Uma comparação entre alimentos processados e alimentos orgânicos. Bom, os alimentos processados, que são aqueles que vocês já encontram prontinhos nas gôndolas do supermercado, que é só abrir e consumir, eles ganham na praticidade, no sabor, né? A gente não pode negar que eles são muito mais saborosos, né? E também na questão do custo. Os processados ganham nesses três quesitos, mas eles perdem feio para a questão dos alimentos orgânicos, tá? Aqueles alimentos que são, como eu já falei anteriormente, alimentos in natura, alimentos com menos adição de conservantes, né? Então, percebam, de 4 itens, os orgânicos ganham em 1, mas esse 1 é extremamente relevante. Saúde, ok, pessoal? Desafios para você conseguir concretizar essa revolução alimentar de um modo cada vez mais prático, saudável e eficaz para o dia a dia da sociedade.
brasileira e mundo afora. Praticidade, ela tem que ser mais prática, porque o mundo, hoje em dia, infelizmente, aquela questão do time is money, que eu falei anteriormente, ela é cada vez mais verdadeira. Você tem cada vez menos tempo para desperdiçar, para perder, com o horário de almoço gostoso, com um tempo para relaxar. Então, essa alimentação mais saudável, ela tem que ser mais prática. Ela tem que ser mais barata também. Então, o custo é algo que tem que ser combatido. Tem que se buscar alternativas para que o custo da produção desses alimentos seja cada vez menor, para que mais pessoas, afinal de contas, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a uma alimentação mais saudável, melhor, né? O sabor, né? Aí, essa questão do sabor, não tem muita alternativa para você fazer, a questão de mudar o sabor dos alimentos. Você pode mudar as receitas, né? Quanto mais receitas você conseguir elaborar de modo a se privilegiar o sabor, e também vai partir pelo último item aqui que eu coloquei, educação alimentar, talvez uma reeducação alimentar, a gente reacostumar, né, com os sabores da natureza. Não poético, hein? Mas é verdade. Na última Olimpíada que nós tivemos no Rio de Janeiro, houve uma reportagem de um canal, se não me engano, norte-americano, em que o repórter quis fazer uma gozação com o Brasil e comprou na rua um pacote de biscoito de polvilho, que nós conhecemos muito aqui no Brasil, em Minas então, né? E fez uma reportagem, mordeu ao vivo o biscoito e falou, deixa eu ver o gosto que isso aqui tem. Mordeu, tal, nada. Então, para o norte-americano, esse biscoito de polvilho que a gente adora aqui, polvilho azedo, né? Para eles não tem gosto de nada. Mas o que acontece? O paladar dos norte-americanos, extremamente acostumado a produtos industrializados, né? O paladar já está insensível a determinados sabores, tá? Então, tudo isso passa por uma reeducação alimentar, né? Seria nem educação, seria reeducação mesmo, né? E penúltimo aqui, ó, até troquei a ordem, né? Mas assim, não menos importante, os incentivos para essa prática de produção de alimentos mais saudáveis, né? Eu já falei anteriormente que esses alimentos, atualmente, eles são mais caros para ser produzidos, né? E por isso eles são menos acessíveis. Quanto mais incentivos, e eu estou falando, claro, de incentivos governamentais, incentivos oficiais, para a produção desses alimentos, quanto maior o número de incentivos, a probabilidade é que cada vez mais esse custo se reduza, tá? E aí, reduzindo esse custo, já falei antes, torna-se mais acessível esse tipo de alimento, né? Agora, dentro da busca desses alimentos mais saudáveis, né, menos industrializados, a gente tem essa questão aqui, ó, alimentos transgênicos, que são os alimentos que são geneticamente modificados para que eles se tornem mais resistentes, por exemplo, a pragas, resistentes a intempéries, né? Então a períodos de grande seca, por exemplo, geadas, tal, de modo que esses alimentos consigam, né, chegar à mesa do consumidor de modo mais assegurado, que se evite as perdas durante o seu processo, né, durante a sua produção, beneficiamento, etc. Tá? Esses alimentos seriam mais resistentes a pragas, o uso dos agrotóxicos seria menos necessário, né? Você usaria uma quantidade menor, isso resultaria em maior saúde para a população, você consumiria alimentos com menos agrotóxicos, seria extremamente interessante, né? O que acontece? Essa tecnologia da transgenia dos alimentos, ela é uma tecnologia patenteada, tá? E essas patentes estão registradas, né? Essas patentes estão em nome de grandes conglomerados internacionais. Então, se um produtor nacional quiser fazer uso de alimentos transgênicos, do cultivo de alimentos transgênicos, esse uso vai acabar sendo mais caro, porque ele vai ter um custo muito grande já na hora de obter a autorização para utilizar esse método de cultivo, tá? Outra coisa, existe um grande risco dele, sem querer, cultivar alimentos transgênicos em uma área que não era destinada para isso.
tá? E se isso acontecer, ele está sujeito a penalidades. Imagine uma situação que um produtor, ele subdividiu a sua área em duas. Uma, eu vou cultivar alimento transgênico, milho transgênico, por exemplo. Na outra eu vou cultivar alimentos, vamos chamar de convencionais. Só que por um descuido, as duas áreas estão próximas. E a gente sabe que a natureza se encarrega de fazer um cultivo espontâneo, né? Questão dos ventos, das chuvas, etc. E imagine se, por isso, na área de alimentos convencionais, começassem a brotar ali, né? E nascer milhos transgênicos. E o cara nem se deu conta e produziu e comercializou e acha que está levando para determinado local alimento convencional. Mas ali se constata que são alimentos, que dentro daquilo ali tem alimento transgênico no meio. E aí ele vai ter que pagar a multa, ele vai ter que se ver com o dono da patente, ou seja, o problema está potencialmente agravado, tá? Por isso que os grandes produtores, eles ficam extremamente dependentes de empresas transnacionais, exatamente que são aquelas que detêm a patente e detêm a tecnologia, o conhecimento para esse tipo de cultivo, tá? Então, ainda é um desafio, a gente pode dizer que ainda não é tão interessante assim esse tipo de cultivo se a gente pensa na questão da efetividade, da acessibilidade, do acesso da população a esse tipo de alimento. Tranquilo, pessoal? Bom, a indústria alimentar, ela se organiza, né? Se movimenta, né? Mesmo os alimentos processados, eles já se apresentam para consumo com uma queda nos níveis de açúcar, né? Grupos específicos da população, nichos específicos, né? Como, por exemplo, as pessoas que têm intolerância à lactose já contam com uma gama de produtos bastante variada para atendê-los, né? Claro, diversificação no leque de produtos, né? Isso aí, tá? Então, mesmo a indústria alimentícia, aqueles produtos que são, sim, industrializados, né? Já começam a se adaptar. Várias marcas de refrigerante já estão reduzindo a quantidade de açúcar que estão utilizando na sua produção, tá? Bom, esse é um novo mercado, a questão do mercado voltado aos alimentos saudáveis é um mercado ainda inexplorado. Estima-se que até 2030 poderão ser gerados 700 bilhões de dólares em negócios. Então, é um mercado extremamente atraente, né? O que se demanda? Quais os desafios que isso gera? Maior automação no campo, essa produtividade ela tem que ser cada vez mais eficiente, a produção tem que ser mais especializada, quanto mais especializada, maior a chance dela ser bem sucedida. Tudo isso aqui engloba a questão da agricultura 4.0, que leva em consideração também a interligação dos processos, a questão do uso das tecnologias, inclusive as tecnologias de informação, de comunicação, para a melhor gestão dessa agricultura 4.0. Há quem diga que é a agricultura do futuro, e tudo indica que sim, beleza? Bom, Food Revolution Day, Dia da Revolução Alimentar, varia de ano para ano, tá? Esse ano foi em 16 de maio, tá? O incentivador é o chefe britânico Jamie Oliver, tá? E o objetivo dele é conscientizar a sociedade mundial, né, quanto aos benefícios da alimentação saudável, incentivar mesmo. Ele não só apresenta dados, como oferece receitas, por exemplo, tá? E aí, esse é o objetivo dele, né? Bom, entendido, vamos à nossa prática. Vamos lá, pessoal? Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como modo primordial de subsistência, de sustentação, né? A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional. Como assim? Sob as transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar que os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções neolítica e industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares. Sim, é isso aí, tá? Você otimizou a produção, tornou o processo cada vez mais industrializado, só que a sua variedade de alimentos se reduziu, ok?
uma coisa meio contraditória, mas verdadeiro. Pessoal, é isso aí. A gente viu todos esses itens aqui na nossa aula hoje, né? A questão da praticidade da dieta humana, né? A questão da dinamização do mundo ter afetado isso e a questão da revolução alimentar ser uma reação a esse sucateamento da nossa alimentação dos dias atuais. Ok, pessoal? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Espero contar com vocês nas próximas aulas, ok? Abração, galera.